Humberto de Campos Veras, jornalista, político, crítico, cronista, contista, poeta, biógrafo e memorialista. Nasceu em Miritiba, Maranhão, em 25 de outubro de 1886. Miritiba é o que me lembra uma soturna vila olhando um rio sem vapor nem ponte. Na água salobra, a canoada em fila, grandes redes ao sol, mangás de fronte. De um lado e de outro fecha-se o horizonte, duas ruas somente, a água tranquila, botos no pré-amar, a igreja, a fonte e as grandes dunas claras onde o sol cintila. Eu, com 6 anos, não reflito ou penso. Põe-me no barco mais veleiro e a bordo. Minha mãe, pela noite, agita um lenço. Ao vir do sol, a água do mar se alteia, range o mastro. Depois, só me recordo deste doido lutar por terra alheia. Foi menino pobre, estudou com esforço e sacrifício. Ficou órfão de pai aos 5 anos de idade e sua infância foi marcada pela miséria. Em suas memórias, ele conta alguns episódios que lhe deixaram sulcos profundos na alma. Brilhante jornalista e cronista perfeito, suas páginas foram colunas em todos os jornais importantes do país. Dedicou-se inteiramente à arte de escrever e por isso eram parcos os recursos financeiros. A certa altura da sua vida, quando minguadas se fizeram as economias, teve a ideia de mudar de estilo. Adotando o pseudônimo de Conselheiro 20, escreveu uma crônica chistosa a respeito de uma figura eminente da época. O sucesso foi total. Tendo feito por experiência essa crônica, de um momento para outro se viu na contingência de manter o estilo e escrever mais, pois seus leitores multiplicaram, chovendo cartas, as redações dos jornais solicitando novas matérias do Conselheiro 20. Além de manter o estilo, Humberto se foi aprofundando no mesmo, tornando-se para alguns na época quase imortal, saciando o paladar de toda uma mentalidade que desejava mais liberdade de expressão e mais explicitude na abordagem dos problemas humanos e sociais. Essas crônicas de seu pseudônimo Conselheiro 20 foram reunidos em vários volumes. Quando adoeceu, modificou completamente o estilo. Sepultou o Conselheiro 20 e das cinzas, qual fênix luminosa, nasceu outro Humberto, cheio de piedade, compreensão e entendimento para com as fraquezas e sofrimentos do seu semelhante. Dor. Há de ser uma estrada de amarguras a tua vida, e andá-la sozinho, vendo sempre fugir o que procuras, disse-me um dia um pálido adivinho. No entanto, sempre hás de cantar venturas que jamais encontraste. O teu caminho, dirás que é cheio de alegrias puras, de horas boas, de beijos, de carinho. E assim tem sido. Escondo os meus lamentos, é meu destino suportar sorrindo as desventuras e os padecimentos. E no mundo hei de andar, neste desgosto, a mentir ao meu íntimo, cobrindo os sinais destas lágrimas no rosto. A alma sofredora do país buscou avidamente Humberto de Campos e dele recebeu consolação e esperança. Eram cartas de dor e desespero que chegavam às suas mãos, pedindo socorro e auxílio, e ele, tocando nas fibras mais sensíveis do coração,
A todas respondia, em crônicas, pelos jornais, atingindo milhares de leitores em circunstâncias idênticas de provações e lágrimas. Em 1910, publicou seu primeiro livro, uma coletânea de versos intitulada Poeira. Poeira, poeira leve, a vibrar as moléculas, poeira que um pobre sonhador, à luz da arte, risonho, busca fazer faiscar, pó que se ergue à carreira de uma zepa do amor pela estepe do sonho. Para ver-te subir, voar da crosta rasteira da terra, a trabalhar, todas as forças ponho e a seguir teu destino, enlevada, a alma inteira, o teu ciclo fará, seja suave ou tristonho. Não irás com certeza alto ou distante, o insano pó não és que, a turvar o céu claro da Itália, traz o vento a bramir do deserto africano. Que és ou o mínimo pó de uma estrada sem polvo, que pisado uma vez, pelo ambiente se espalha, sente um raio de sol, cai na terra de novo. Eleito pela Academia Brasileira de Letras em 30 de outubro de 1919 para a cadeira número 20, essa cadeira da Academia tem como patrono Joaquim Manuel de Macedo. O seu fundador foi Salvador de Mendonça. O músico brasileiro Gilberto Gil, cantor, compositor, instrumentista e também ex-ministro da Cultura, é o mais novo acadêmico da Academia Brasileira de Letras a ocupar a cadeira número 20, a mesma anteriormente ocupada por Humberto de Campos. Em 1933, publicou o livro que se tornou o mais célebre de sua obra, Memórias, crônicas do começo de sua vida. Fez-se amado por todo o Brasil, especialmente na Bahia e São Paulo. Seus padecimentos, contudo, aumentavam dia a dia. Parcialmente cego e submetendo-se a várias cirurgias, morando em pensão, sem o calor da família, sua vida era em si mesma um quadro de dor e sofrimento. Em uma das páginas de seu livro Notas de um Diarista, há o seguinte comentário: o espiritismo é atualmente das religiões ou abusões permitidas a única, talvez, que ainda faz milagres. Abatido pelo sofrimento, sugestionado pela esperança, aquele que a ela recorre já leva no coração ferido metade do milagre. Interessante registrar essas suas anotações. Abençoado seja tu, meu Deus, que me concedeste a graça dos altos prazeres do Espírito, este consolo de viver a vida do seu pensamento, que seria de mim, na verdade, sem essa bênção do céu, ao sentir-me no limiar da velhice, pobre, doente e feio, e sobretudo sem amor e sem amigos. Os homens e as mulheres deixaram-me nu, como mendigo, mas Deus, na sua misericórdia, vestiu-me de estrelas. 3 meses apenas de desencarnado, retornou do além através do jovem de 24 anos, médium Chico Xavier, e começou a escrever, sacudindo o país inteiro com suas crônicas de além-túmulo. O fato abalou a opinião pública. Os jornais do Rio de Janeiro e outros estados estamparam suas mensagens, despertando a atenção de toda a gente. Os jornaleiros gritavam: extra, extra, mensagens de Humberto de Campos depois de morto. E o país lia com sofreguidão. Agripino, Grieco e outros críticos literários famosos examinaram atenciosamente a produção de Humberto, agora no além, e atestaram a autenticidade do estilo. Só podia ser Humberto de Campos.
Vários livros foram publicados. Assim, aconteceu o inesperado. Os familiares de Humberto moveram uma ação judicial contra a FEB, exigindo os direitos autorais do morto. Tal foi a celeuma que o histórico de tudo isto está hoje registrado num livro cujo título é A Psicografia ante os Tribunais, escrito por Dr. Miguel Timpone. A federação ganhou a causa. Humberto, constrangido, ausentou-se por largo período e, quando retornou a escrever, usou o pseudônimo de Irmão X. Nas duas fases do além, grafou 12 obras pelo médium Chico Xavier. Crônicas de Além-Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, Novas Mensagens, Luz Acima, Contos e Apólogos, e outros foram livros que escreveu para deleite de muitas almas. Nas primeiras mensagens, temos um Humberto bem humano, com características próprias do intelectual do mundo. Logo depois, ele vai espiritualizando, sutilizando as ideias e expressões, tornando-se então o escritor espiritual predileto de milhares. A editora IDE publicou o livro O Menino Livre de Miritiba. Verifiquemos a divulgação da editora referente ao livro. Miritiba era um pequeno e modesto município do estado do Maranhão. Hoje, essa cidade, com cerca de 26 mil habitantes, leva o nome de Humberto de Campos. E você, sabe quem foi Humberto de Campos? Sim, é esse mesmo. Humberto de Campos foi jornalista, escritor, poeta, contista, crítico, cronista e político. Sua notável inteligência garantiu seu lugar entre os imortais na Academia Brasileira de Letras. Hoje, Humberto de Campos trabalha na espiritualidade e usa o nome de Irmão X. E ele também escreveu diversas obras através do médium Chico Xavier. Quer saber mais sobre esse importante ícone da cultura brasileira, do jornalismo e do espiritismo? Vejamos. Você conhece o Cláudio Bueno da Silva? Bem, é ele que vai te contar essa história. Envelhecer. Na manhã da existência, ouvindo o peito que previa teu vulto no caminho, dentro em minha alma levantei teu ninho, e nesse ninho preparei teu leito. Desceu a tarde e ainda me viu sozinho, murcham as flores que de leve ajeito, de novas rosas tua colcha enfeito, e o travesseiro novamente alinho. Cai tristonho o crepúsculo na estrada, alonga os olhos atirando um beijo, a forma vaga do teu corpo e nada. Recomponho as palavras que não disse, e apagando a candeia do desejo, adormeço na noite da velhice. Humberto de Campos Veras, Humberto de Campos, Irmão X, é o mesmo espírito. Patrono do educandário Humberto de Campos, Cidade da Fraternidade.